Você já percebeu que depois dos 35 anos, a vida começa a parecer uma repetição infinita? Mesmos problemas, mesma rotina, mesma conta bancária no vermelho. Parece que existe uma parede invisível segurando você. E quer saber a verdade? Essa parede existe sim, mas não está fora de você, está dentro. Ela se chama paradigma. E se você não quebrar essa prisão mental, os próximos 10 anos da sua vida serão uma cópia exata dos últimos 10. Um paradigma é um programa mental que funciona como se fosse um piloto automático, controlando quase tudo o que você faz sem que perceba. Ele governa sua rotina, suas reações, suas escolhas, a forma como você lida com o dinheiro e até a maneira como enxerga a si mesmo. É como se houvesse uma programação silenciosa, determinando seus resultados, e por mais que você se esforce, é como se estivesse preso dentro de uma caixa invisível que não te deixa ir além. Quando você acorda e repete os mesmos hábitos, quando reage às mesmas situações de maneira idêntica, dia após dia, é o paradigma conduzindo sua vida. A maioria das pessoas acredita que tem liberdade de escolha, mas a verdade é que, sem perceber, apenas repete padrões antigos gravados no subconsciente. Eu me lembro de quando vivia preso a um paradigma limitante. Trabalhava em empregos que não me davam nenhuma perspectiva de futuro, lavando carros, trocando pneus, aceitando qualquer coisa que aparecesse, porque acreditava que não havia nada melhor para mim. Eu não tinha estudo, não tinha sonhos, apenas me conformava. Esse era o programa que rodava na minha mente. Acreditar que eu era alguém comum, sem grandes chances de conquistar algo extraordinário. O curioso é que quando se está dentro desse ciclo, você não percebe que ele existe. Você acredita que essa é a sua realidade, quando na verdade é apenas o reflexo de um paradigma instalado desde cedo. Acontece que esse mesmo paradigma é capaz de limitar ou expandir absolutamente todas as áreas da sua vida. Ele dita quanto você acredita que pode ganhar. Qual tipo de relacionamento pensa que merece, até a sua saúde. Pense nisso. Quantas vezes você já tentou ganhar mais dinheiro, fazer dieta, mudar de carreira, mas depois de algum tempo voltou para o mesmo ponto? Isso não é falta de capacidade. É apenas o paradigma puxando você de volta para dentro da caixa. E é por isso que tantas pessoas passam anos se esforçando sem perceber que estão presas em uma espécie de prisão mental. Estudos mostram que mais de 90% do nosso comportamento diário é habitual. Isso significa que você pode passar anos acreditando que está tomando decisões conscientes, mas na verdade está apenas repetindo padrões antigos. É como se estivesse no piloto automático, vivendo hoje exatamente como viveu ontem. E isso explica por que a vida de tantas pessoas, especialmente depois dos 35 anos, parece entrar em uma repetição. As contas continuam iguais, os medos permanecem, as oportunidades parecem não aparecer. O paradigma não permite que você enxergue além. Quando eu descobri esse conceito pela primeira vez, através do livro que mudou minha vida, percebi que tudo aquilo que me prendia não era a falta de oportunidades, mas a forma como minha mente estava programada para enxergar o mundo. Até então, eu me via como alguém sem opções, mas à medida que comecei a compreender os paradigmas, percebi que poderia instalar novos programas mentais, como se estivesse trocando o software do meu cérebro. Essa foi a virada que me levou a abandonar meu emprego seguro, mas limitado, e a dar os primeiros passos em direção a uma vida completamente diferente. A grande questão é que quase ninguém fala sobre isso, e por isso tantos continuam presos. O paradigma cria uma espécie de zona de conforto, mesmo que você esteja desconfortável nela. É paradoxal, mas é real. Você pode odiar seus resultados, mas ainda assim se sentir mais seguro repetindo o que já conhece. É por isso que mudar parece tão difícil, porque exige sair da vibração em que você está acostumado e entrar em outra, desconhecida. Mas a verdade é que só quando você entende como os paradigmas funcionam é que consegue enxergar que existe uma saída, e essa saída sempre esteve dentro de você. Se você olhar para a sua própria vida agora, vai perceber que tudo o que conquistou até aqui, seja bom ou ruim, foi permitido pelo seu paradigma.
Ele é o filtro que decide o que você aceita, o que você recusa e até aquilo que você acha que merece. E a partir do momento em que você entende isso, percebe que nada realmente te prende, a não ser aquilo que você aceitou como verdade durante todos esses anos. É como se finalmente você tivesse encontrado a chave que abre a cela na qual esteve preso sem perceber. A percepção é um dos pontos mais poderosos que o paradigma controla. Muitas pessoas acreditam que enxergam o mundo com os olhos, mas isso não é verdade. O que realmente acontece é que vemos através das lentes do nosso cérebro, filtradas por tudo aquilo que já acreditamos ser real. O olho é apenas uma câmera, mas quem interpreta a imagem é a mente, e é nesse momento que o paradigma entra em ação. É por isso que duas pessoas podem olhar para a mesma situação e enxergar coisas completamente diferentes. Uma vê oportunidade, a outra enxerga risco. Uma acredita que é possível, a outra tem certeza que é impossível. Foi exatamente isso que aconteceu no início do século passado, quando os irmãos Wright decidiram colocar um avião no ar. A lógica, a ciência da época e até o senso comum gritavam que voar era impossível. Quase todo mundo ria deles, acreditando que estavam perdendo tempo. Mas eles não estavam presos ao paradigma coletivo. A percepção deles estava ajustada em uma frequência diferente. E quando o avião decolou, mesmo que por poucos segundos, aquilo foi o suficiente para quebrar um paradigma que dominava a humanidade desde sempre. O que antes era chamado de loucura se tornou realidade diante dos olhos de todos. A mesma coisa acontece em nível pessoal. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e disse para si mesmo: "Isso não é para mim. Eu nunca vou conseguir. Eu não tenho o talento nem o dinheiro." Esses pensamentos não são fatos. São percepções distorcidas pelo paradigma que você carrega. E o mais impressionante é que quando você acredita nessas ideias, o cérebro cria provas para sustentar a limitação. Você vê portas fechadas porque espera que elas estejam fechadas. Você enxerga falta porque já está condicionado a acreditar que não há o suficiente. Mas quando ajusta a percepção, o que parecia inacessível começa a ganhar forma diante de você. Eu mesmo vivi essa experiência. Durante anos me convenci de que não tinha nada a oferecer, de que era apenas mais um entre milhões. Mas quando meu paradigma começou a mudar, percebi que minha percepção do que era possível também mudou. O que antes parecia inalcançável, como criar empresas sem ter educação formal, se transformou em realidade quando passei a acreditar que poderia. Foi como se o mundo ao meu redor fosse exatamente o mesmo, mas agora eu enxergava portas onde antes via apenas paredes. E aqui está uma verdade desconfortável. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Isso significa que se você se percebe como alguém limitado, seu mundo será limitado. Se você se percebe como alguém incapaz de mudar, sua realidade vai confirmar isso todos os dias. Mas da mesma forma, quando você começa a se enxergar como alguém com possibilidades infinitas, o mundo responde a essa nova percepção. É como se você tivesse trocado as lentes pelas quais vê a vida. Pesquisas em neurociência confirmam que o cérebro humano tende a reforçar padrões já existentes. Isso significa que se você está condicionado a acreditar que nunca terá dinheiro suficiente, seu cérebro vai direcionar sua atenção apenas para situações que confirmem essa ideia. Por isso, tanta gente, mesmo quando recebe uma oportunidade, simplesmente não consegue enxergá-la. Não é porque ela não existe, mas porque o paradigma a cegou. Quando você muda sua percepção, tudo muda. O mesmo emprego que parecia sem saída começa a mostrar caminhos de crescimento. A mesma ideia que parecia arriscada começa a parecer possível. O mesmo problema que parecia insolúvel começa a mostrar uma solução. O mundo não mudou. O que mudou foi a forma como você o interpreta. E é nesse ponto que começa a verdadeira liberdade, porque você percebe que não está preso à realidade em si, mas à forma como sua mente a enxerga. O que aconteceu com os irmãos Wright foi um exemplo histórico. Mas você pode trazer isso para a sua própria vida. Se hoje você acredita que não pode abrir um negócio, que não pode melhorar sua renda, que
que não pode recomeçar depois dos 35, isso não passa de uma percepção criada pelo seu paradigma. Quando você se permite ajustar essa lente, você descobre que o impossível não existe. O que existe é apenas aquilo que você ainda não decidiu enxergar. O tempo é o recurso mais democrático que existe. Todos recebem exatamente as mesmas 24 horas por dia. Nem um minuto a mais, nem um segundo a menos. E ainda assim, algumas pessoas conseguem construir fortunas, criar legados, alcançar reconhecimento, enquanto outras mal conseguem pagar as contas e vivem como se estivessem sempre correndo atrás de algo que nunca chega. A diferença não está na quantidade de tempo, mas no que cada um faz com ele. É aqui que entra o paradigma. Ele é o filtro que define como você utiliza suas horas, quais atividades considera prioridade e até onde coloca a sua energia. Muita gente acredita que precisa de um curso de gestão de tempo, mas isso é uma ilusão. O tempo não pode ser administrado, porque ele simplesmente passa, quer você queira ou não. O que realmente pode ser administrado são suas atividades, e a forma como você as organiza depende diretamente da programação mental que já está dentro de você. Se o seu paradigma diz que é melhor se manter ocupado do que ser produtivo, você vai preencher os dias com tarefas que não levam a lugar algum. Quantas vezes você já terminou um dia cansado, exausto, mas ao mesmo tempo com a sensação de que não avançou em nada importante? Essa é a prova clara de que o seu tempo não está sendo usado de forma consciente, mas controlado por hábitos repetitivos. Eu mesmo vivi isso em minha própria pele. Quando trabalhava como bombeiro em Toronto, tinha um emprego considerado estável, um salário fixo, uma rotina segura. Mas dentro de mim havia um vazio, porque percebia que minha vida estava passando e eu não estava crescendo. Foi nesse momento que um novo paradigma começou a se formar. Arrisquei largar a segurança do emprego para abrir uma pequena empresa de limpeza. Todos disseram que eu estava louco. Muitos riram da ideia de trocar algo seguro por algo incerto. Mas no primeiro ano aquela empresa faturou mais de $100 mil. E sabe por quê? Porque eu mudei a maneira como usava o meu tempo. Antes eu investia minhas horas em apagar incêndios, literalmente. Depois, passei a investir em construir algo que poderia expandir e me dar liberdade. O tempo continuou o mesmo, mas a forma de utilizá-lo transformou completamente os resultados. O que prende tantas pessoas é o hábito de desperdiçar horas em coisas que não geram progresso real. Isso pode acontecer assistindo televisão de forma passiva, rolando as redes sociais sem propósito, ou até mesmo aceitando reuniões, conversas e tarefas que em nada contribuem para seus objetivos. É como se você estivesse sempre ocupado, mas nunca realmente produtivo. Pesquisas recentes mostram que, em média, um adulto perde mais de 3 horas por dia em distrações digitais. Isso equivale a mais de 1.000 horas por ano, o suficiente para aprender uma nova profissão, iniciar um negócio ou transformar radicalmente sua vida financeira. Mas a maioria nem percebe essa perda, porque o paradigma já normalizou o desperdício. A diferença entre quem prospera e quem apenas sobrevive está no direcionamento dessas mesmas horas. Uma pessoa pode usar seu tempo para estudar, criar, investir em ideias, construir conexões. Outra pode usar para se queixar da vida, para fugir dos problemas, para repetir velhos padrões. No final de uma semana, o contraste já é enorme. Em 1 ano é abissal. Em 10 anos, parece que vivem em planetas diferentes. E tudo isso porque o paradigma de um é voltado para o crescimento, enquanto o do outro é voltado para a sobrevivência. A verdade é que seu tempo revela de forma brutal o que você realmente acredita ser possível. Se você acredita que pode criar algo grande, você organiza suas horas em torno disso. Se acredita que não tem escolha, você gasta o tempo apenas mantendo-se ocupado. O tempo é o espelho mais fiel do paradigma que governa sua mente. Se você observar como tem utilizado os seus dias, terá a fotografia mais clara do que realmente acredita sobre si mesmo e sobre o futuro. Imagine o impacto de mudar apenas esse ponto.
Se você decidisse que a partir de hoje suas horas seriam investidas em atividades que realmente expandem sua vida, em pouco tempo você teria resultados inimagináveis. Não estou falando de trabalhar mais, mas de trabalhar melhor. Muitas vezes, não é a quantidade de esforço que falta, mas o foco correto. Quando você começa a alinhar seu tempo com um novo paradigma, percebe que resultados que pareciam impossíveis começam a surgir de forma natural. Essa é a diferença entre viver correndo atrás do relógio e fazer o relógio trabalhar a seu favor. Sempre que alguém tenta sair daquilo que já conhece, inevitavelmente se depara com uma barreira invisível. Essa barreira não é física, mas é tão real que paralisa. Ela se manifesta como medo, ansiedade, insegurança e até em formas sutis de autossabotagem. Você decide abrir um negócio, mas de repente começa a imaginar todos os cenários de fracasso. Resolve mudar de carreira, mas é tomado por pensamentos como: e se não der certo? Essa parede é o que eu chamo de terror invisível, e ela aparece exatamente no momento em que você está prestes a dar um passo que poderia transformar sua vida. Lembro-me claramente de um episódio com minha irmã e meu cunhado. Eles estavam na casa dos 50 anos e tinham a oportunidade de comprar uma pequena empresa. A decisão envolvia hipotecar a casa, usar todas as economias e se lançar em um território totalmente desconhecido. O medo era tão grande que eles quase desistiram. Eles me diziam que perder a casa seria um desastre, que talvez estivessem velhos demais para arriscar, que não sabiam se teriam forças para recomeçar caso falhassem. Esse é o retrato perfeito do terror invisível, quando o risco parece maior do que a possibilidade. Mas eu os incentivei a seguir em frente, porque sabia que por trás daquela parede havia algo maior esperando. Hoje, esse negócio vale milhões de dólares e sustenta a família inteira. O medo não desapareceu quando eles tomaram a decisão, mas atravessar a barreira fez toda a diferença. A maioria das pessoas recua quando o medo aparece, e é exatamente por isso que tantas permanecem estagnadas. É mais fácil voltar para o conhecido, mesmo que o conhecido não traga felicidade. Esse retorno é o que mantém as pessoas presas a empregos que odeiam, relacionamentos que não as fazem crescer e rotinas que não levam a lugar algum. Elas não entendem que o medo não é um sinal de que devem desistir, mas um sinal de que estão prestes a atravessar para um novo nível de vida. Pesquisas em psicologia mostram que o cérebro humano reage a mudanças como se fossem ameaças reais de sobrevivência. É por isso que o corpo dispara sintomas físicos, como palpitação, suor frio, tensão muscular. O sistema nervoso interpreta o desconhecido como perigo, mesmo que não haja nenhum risco concreto imediato. Isso significa que a sensação de medo é natural, mas não necessariamente verdadeira. Reconhecer isso já é um passo importante, porque faz você entender que o pavor que sente ao tentar mudar não é um aviso para recuar, e sim um sinal de que está rompendo os limites do seu paradigma. O curioso é que quando você atravessa essa barreira, descobre que nada do que imaginava realmente aconteceu. O desastre não veio, a catástrofe não se materializou. Em vez disso, surgem novas oportunidades, novos resultados, novas versões de si mesmo. Cada vez que você atravessa o terror invisível, aumenta sua confiança, expande sua percepção e prova a si mesmo que pode ir além. O medo pode até continuar presente, mas você aprende a avançar mesmo com ele. E isso é liberdade. Pense em quantas vezes você recuou diante de algo que poderia ter mudado sua história. Talvez uma promoção que deixou de aceitar, um negócio que não abriu, uma decisão que adiou por anos. Agora, imagine onde poderia estar se tivesse tido coragem de atravessar a barreira naquele momento. Essa reflexão dói, mas também liberta, porque mostra que a única coisa que realmente o separa da vida que deseja é a disposição de enfrentar esse terror invisível. O segredo não é esperar o medo desaparecer, porque ele nunca desaparece antes da ação. O segredo é atravessar mesmo tremendo, mesmo com a voz embargada, mesmo com o coração acelerado. A vitória não está em eliminar o medo, mas em provar a si mesmo que você é maior do que ele.
E quando você compreende isso, percebe que a barreira que parecia intransponível era apenas uma ilusão criada pelo seu próprio paradigma. A decisão é a linha divisória entre a vida que você leva hoje e a vida que você poderia estar vivendo. A maioria das pessoas acredita que precisa esperar o momento perfeito, juntar dinheiro suficiente ou ter todas as condições alinhadas para só então decidir. Mas o que realmente transforma não é esperar que tudo esteja no lugar, e sim decidir primeiro. O recurso, a oportunidade, a ajuda e até o dinheiro aparecem somente depois da decisão firme. Eu mesmo vivi isso quando deixei para trás uma renda de centenas de milhares de dólares por ano para aceitar um trabalho de 18 mil. Muitos me chamaram de irresponsável. Alguns disseram que eu estava arruinando minha vida. Mas dentro de mim, eu sabia que aquela escolha, embora parecesse um retrocesso, iria me dar o aprendizado que mudaria completamente meu futuro. Anos mais tarde, percebi que tinha sido a decisão mais importante da minha vida, porque me abriu portas que nunca teriam surgido se eu tivesse ficado preso ao conforto. Essa é a grande ilusão, acreditar que primeiro precisamos ter para depois decidir ser. A ordem correta é o contrário. Primeiro você decide ser e agir, e somente depois os recursos começam a aparecer. É como se o universo estivesse esperando você assumir uma posição clara. Enquanto você diz, quando eu tiver dinheiro eu começo, quando tiver tempo eu faço, quando me sentir pronto eu arrisco, nada acontece. O paradigma mantém você no mesmo lugar, sempre adiando, sempre justificando. Mas no instante em que a decisão é tomada, algo muda internamente. Sua mente passa a operar em outra frequência, alinhada com o resultado que deseja, e isso atrai novas ideias, novas conexões e novos caminhos. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes, não apenas comigo, mas com pessoas que acompanhei ao longo da vida. Homens e mulheres que estavam em empregos sem futuro, em situações difíceis, mas que em um momento de clareza disseram a si mesmos: eu vou mudar, e vou mudar agora. E mesmo sem saber exatamente como, começaram a agir. O medo continuou presente, os desafios continuaram existindo, mas o poder da decisão abriu portas que antes estavam invisíveis. O interessante é que estudos mostram que o cérebro humano responde imediatamente a uma decisão firme. Quando você realmente decide, áreas ligadas à motivação e ao foco se ativam e você começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. É como quando decide comprar um carro de determinada cor e de repente começa a vê-lo em todos os lugares. Sempre esteve ali, mas você não percebia. Do mesmo modo, quando decide mudar, descobre que sempre existiram caminhos, só que não estavam acessíveis à sua percepção enquanto você permanecia indeciso. Muitas vezes me perguntam como saber se é a decisão certa. A resposta é simples: se é algo que você realmente deseja, algo que faz seu coração vibrar, então a decisão é certa. Não importa se no momento parece improvável ou distante. O que importa é o comprometimento interno. Quando você diz, é isso que eu quero e vou seguir até o fim, você já deu o passo mais importante. É claro que nesse processo as pessoas ao redor vão duvidar. Sempre haverá aqueles que rirão, que tentarão convencê-lo a desistir, que dirão que você enlouqueceu. Mas essa é a prova de que você está no caminho certo. Quando Martin Luther King levantou-se e disse: eu tenho um sonho, ele não apresentou um plano estratégico detalhado. Ele tinha uma visão e uma decisão. E essa decisão foi tão poderosa que ecoou pelo mundo inteiro. O que você precisa entender é que não é sobre esperar estar pronto, é sobre decidir se comprometer. É esse movimento que rompe com o paradigma. Enquanto você hesita, está reforçando a programação antiga. Mas quando decide, ainda que sem garantias, abre espaço para um novo paradigma se instalar, e a partir daí, tudo pode começar a mudar. O ponto mais importante é que nada na sua vida vai mudar até que você decida romper com o paradigma, que mantém você preso aos mesmos resultados de sempre. O segredo não está no tempo, no dinheiro ou nas condições externas, está na forma como você pensa e age todos os dias. E quando você entende isso,
Percebe que tem em mãos a chave que pode abrir qualquer porta. Agora, se você realmente deseja continuar avançando, o próximo vídeo que está aparecendo na tela vai levar você a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar pelo menos 1% melhor do que é agora. Eu agradeço por ter estado comigo até aqui e estarei te esperando no próximo vídeo.